Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais notícias a respeito do Vasco, atualizações. Antes, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, a 1xBet, se inscreve no canal, dá essa moral, viu? A 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Copa Sul-Americana, o Botafogo encara o Patronato, time da segunda divisão do Campeonato Argentino. O Botafogo venceu lá por 2-0, encara o Patronato jogando no Rio de Janeiro. O Botafogo deve jogar com time reserva ou misto. 1,32 estão pagando a vitória do Botafogo, 5,15 no empate, 9,45 na vitória do Patronato. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir aquela janelinha para você botar o código promocional, faz o cadastro lá com o código promocional do Cerrado, e assim, você já me ajudou, já me deu aquela força, beleza? Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200, a 1xBet dobra em bônus para você usar dentro do site da plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Estou aqui com a camisa do CT, Moacir Barbosa. Saiu uma notícia curiosa a respeito do CT. Diz que lá tá abandonado também, né? Tá largado, não fizeram reforma nenhuma, que o alambrado lá não tá segurando nem as bolas, né? Que estão chutando, estão perdendo umas bolas, tudo que tá caindo atrás do CT, e diz que atrás do CT tem uma espécie de uma lagoazinha cheia de jacaré e ninguém vai lá buscar as bolas. É só coisa bizarra que acontece com o Vasco. Você quer ver uma outra notícia bizarra? A SAF do Vasco é um CNPJ novo, foi criado recentemente, né? Virou o SAF, criou ali o CNPJ. Você vai consultar o número do CNPJ do Vasco, já tem 4 protestos em cartório. Vou trazer os protestos, você vai ver que absurdo, principalmente com relação aos valores. No dia 6 de março de 2023, a Vasco SAF foi protestada em cartório no Rio de Janeiro, valor R$ 9.400. No dia 30/3 de 2023, um valor de R$ 692. No dia 28/6 de 2023, um valor de R$ 302. Como é que deixa o CNPJ da empresa aí para vala, pro lixo, sujo, por causa de R$ 300? Aí tem um protesto, o último no dia 12/7, que é um valor de R$ 69 mil. Então tá aí 4 protestos já em um CNPJ novo criado para o futebol do Vasco da Gama, e continua o processo de degradação do clube, do futebol, da história, é muito complicado ver tudo que estão fazendo com o Vasco, né? E tem gente que ainda fica pedindo calma, paciência, vamos torcer para dar certo, vai torcendo para dar certo enquanto a trolha tá entrando. Eu vou começar com uma outra notícia que podia ser uma notícia legal, mas não é, e eu vou explicar por quê. O Vasco pagou ao Lille da França o valor referente à negociação do Léo Jardim. Opa, maravilha, pô. Se pagou, tá pagando dívida, né? Mas aí você vai entender por que o Vasco pagou. O Lille notificou a FIFA, né, cobrando do Vasco da Gama essa grana. A FIFA notificou o Vasco e deu 45 dias para o Vasco pagar o time francês, senão ia sofrer um transfer ban. E aí o Vasco pagou no dia 44. Olha, 45 dias para quitar, senão ia ser punido. O Vasco quitou um dia antes de ser punido. Então tá aí, o Vasco foi meio que obrigado pela FIFA a pagar, ou ia sofrer uma punição severa e não ia conseguir nem vender o Pedro Raul, né? E aí, para completar, a Vasco SAF foi notificada pela FIFA de novo e terá mais 45 dias, eu não sei se já tem tempo isso, mas tem 45 dias para pagar 4,4 milhões ao Nacional do Uruguai referente à venda do lateral Pumita Rodrigues. Então a gente foi notificado e pagou o Lille. Agora a gente é meu ovo, né? Esses canalhas foram notificados e pagaram o Lille, agora estão notificados para pagar o Nacional do Uruguai, o Corinthians, o São Paulo, os outros times velhos. Deve seguir tudo o mesmo caminho, né? Que é, mas
Aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas tem problema, agora já fechou, vai fechar a janela daqui 15 dias, se sofrer um transfer ban depois não tem problema. Olha o cenário de terra arrasada que estão levando para janeiro. Um time praticamente na segunda divisão, cheio de refúgio, uma empresa mentirosa, caloteira, que não botou dinheiro no Vasco, e aí ainda a gente pode chegar em dezembro sem poder nem contratar e nem vender jogador. Maravilhoso, né? Não tem problema não, pode sofrer o transfer ban porque a janela já fechou. Tá? E falando em janela, o Vasco fechou mais uma grande contratação e dessa vez vindo da Série B, né? O Vasco encaminhou o negócio com o lateral Jefferson do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga hoje contra o Mirassol e ele deve ser liberado na quinta-feira para acertar com o Vasco a ida para São Januário. O Jefferson tem 26 anos, 1,76 m e foi revelado pelo Goiás. Só jogou no Goiás e no Atlético Goianiense. Eu vi jornalistas aí, como o Fábio, acho que foi o Fábio Torres, não, eu vi alguns jornalistas dizendo que lá em Goiânia estão fazendo festa, a torcida do Dragão está fazendo festa com a saída do Jefferson. Então tá aí a grande contratação, mais uma grande contratação dessa SAF aí, bem o perfil que eles estão trazendo mesmo, jogadores encostados, refúgios, e aí chega o Jefferson para ser uma opção na lateral esquerda. Lembrar que o Pumita despertou interesse do Genoa e de outros times da Itália, mas a janela tá aí, né? 15 dias até agora não falaram em negociação com o Pumita. Bom, o Vasco voltou a negociar a contratação do meia reserva do Bragantino, Bruno Prachedes, de 21 anos, né? Com o contrato com o time paulista até junho de 2026, o meia deve vir por empréstimo ao Vasco da Gama. Parece que o próprio técnico Ramon Dias conversou com o Bruno Prachedes quando o Bragantino foi jogar com o Botafogo, né? E o jogador, como não está tendo espaço lá no Bragantino, deve sim fechar, deve estar chegando no Vasco da Gama. Então você vai ter aí de contratação, né? O Sérgio Kosovo, o Michael, quarta opção, que parece que nem vai ser utilizado, o Medel, o Jefferson, que vem do Atlético Goianiense, o Prachedes e o Lucas Prato, que é outro que parece que também está na pauta, está sendo negociado. Um outro detalhe é que a comissão técnica do Vasco, o técnico Ramon Dias, liberou 2 jogadores para acertarem com outros times aí. Um é o Galarza e o outro é o Carvajal. Os 2 jogadores estão dispensados, estão liberados para acertar com outros times. Olha só o amadorismo dessa gestão. O Michael chegou, mal assinou, fez videozinho falando que chegou para somar, para ajudar, vestir a camisa de um time gigante e já está sendo dispensado. O Carvajal, a mesma coisa. Bizarro as coisas que estão acontecendo com uma SAF do Vasco, disparada, a pior SAF do futebol brasileiro, né? Não tô aí também dizer que a SAF do Botafogo é um primor, que vai dar tudo certo, é uma coisa muito nova, né? Uma lei muito nova, tem segurança jurídica, tem muita coisa ainda para rolar. O Botafogo vive um bom momento, o Texto tem bancado algumas situações, colocado a cara, resolvido problemas. Eu acho que esse é o diferencial, enquanto o Vasco tem uma 777 focada no Genoa, com grandes contratações para o Genoa e pegar dinheiro para emprestar para parente, para empresa de parente, e a gente caiu no conto do vigário, a gente caiu no conto dos estelionatários, e ontem estavam fazendo aí lives ou reunião no Conselho Deliberativo para discutir mudança no estatuto do clube, né? Mais uma vez estão querendo fazer uma reforma no estatuto para poder manipular de novo ou para poder manter lá no Vasco da Gama os fiscais da SAF, dessa gestão de gente safada, dessa gestão de gente vagabunda. Nada que esses caras proporem deveria passar, principalmente agora, em véspera de eleição. Mas a gente sabe como as coisas funcionam no Vasco, a gente sabe como as coisas funcionam nos tribunais no Rio de Janeiro, a gente sabe como as coisas funcionam com os jornalistas, com a imprensa, com uma torcida. Então é muito difícil a gente acreditar no norte, no meio de tanta tempestade, no meio de um temporal, no meio de um cenário de terra arrasada que virou o Vasco da Gama. Infelizmente, é triste,
mas a gente caminha para o fim, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.